Marcos, você está no Geek Mania, que eu sou o Vi. E eu sou o Dani. E Coringa Delírio 2 é um dos filmes mais bostas que eu já vi. É isso aí, galera. Então a gente assistimos ontem na estreia o Coringa 2, né? O Delírio A2, ou como que é o nome? Decepção. Folha do A. Folha do. Folha do, né? E vamos passar pra vocês tudo o que a gente achou desse filme. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, deixa o like aí pra gente também. E roda a vinheta. vamos lá então, galera, vamos falar primeiramente de alguns fatos importantes antes da gente entrar literalmente na análise do filme, né? Primeiro que a direção é do Todd Phillips, foi o que mesmo que dirigiu o Coringa de 2019, que foi aquele sucesso enorme. É um ótimo filme. Exatamente. Ele também, junto com o Scott Silver, eles roteirizaram o filme, então o roteiro é de Todd Phillips e do Scott Silver, perfeito? O orçamento dele é um orçamento bem alto, o orçamento foi de 190 milhões de dólares. É bem alto, é um orçamento assim, realmente os caras colocaram dinheiro no filme, até porque totalmente compreensível, já que o primeiro fez um sucesso exorbitante e bateu bilhão. Faz sentido. O filme ele tem um total de tempo de 2 horas e 19 minutos. É um filme longo. Mas parece muito mais longo do que a gente tá falando. Exatamente. E agora a gente vai falar um pouquinho pra vocês de por que as notas de Coringa, depois de ter assistido Coringa 2, por que todo mundo tá batendo tanto nesse filme. Lembrando que assim, rapaziada, eu vou frisar isso toda vez que a gente fala de notas. Eu e ele, nós não ligamos muito pra nota. Porém, é um padrão que a gente sabe que muita gente usa como fator decisório. A galera realmente vai lá, olha a nota do filme, e se tiver bom, eles vão assistir. Porém, a gente não liga muito pra isso. É, só pra trazer mais uma informação pra enriquecer pra vocês o conteúdo, pra obviamente vocês não precisarem ficar buscando a nota que a gente já dá na mão pra vocês aí. Então tem a nota do Rotten Tomatoes e depois a nota do IMDb. Perfeito? E vamos lá, eu vou deixar primeiro o Vi falar o que ele achou do filme e depois eu vou complementar e dar a minha análise também. Então, o que eu achei sobre o filme é uma grande decepção. Principalmente porque os 15 minutos iniciais do filme são muito bons. Você tem que concordar comigo. É, não, ele engana a gente. Ele engana muito bem, mas assim... Cara, esse filme conseguiu destruir tudo que o primeiro fez. Toda a construção do Coringa, toda a construção do vilão foi destruída nesse filme. E, vou ser sincero, já vou logo falando, o Joaquin Phoenix deve estar com a dor nas costas, porque a única coisa que presta nesse filme é a atuação do Joaquin Phoenix. Que é brilhante. Ele carregou o filme nas costas. Exatamente. Vamos só contextualizar, tá? Pra você entender por que o Coringa 2 ele é tão ruim, é necessário que a gente entenda primeiro o contexto do primeiro Coringa. Que foi destruído. Foi destruído praticamente o contexto. Tudo que foi criado no primeiro filme, ele foi destruído e eu vou provar pra você. No primeiro filme, Coringa de 2019, nós temos quem? Arthur Fleck, um palhaço decadente, depressivo, Um fracassado. totalmente depressivo, sem felicidade nenhuma na vida, que cuida da mãe dele, que tem problemas mentais, e isso vai acarretar nos problemas causados mentalmente nele depois, né, que vai transformar aquele ser decadente, decrépito, que é o Arthur Fleck, no Coringa. E um psicopata. Né? Um psicopata que totalmente colorido, ele é totalmente o alter ego do Arthur Fleck. Ele é o oposto, totalmente o oposto. É literalmente o oposto. E isso é tudo construído no primeiro filme. A gente vê os passos, não é à toa que a toda hora o Arthur Fleck ele acende um cigarro. Por quê? Porque aquilo ali você não vê ele comendo uma vez no filme, mas ele fumando toda hora. Aquilo é como se fosse o alimento dele. Ele não tem vida, ele não tem propósito, ele não tem saúde, ele não tem alegria. Esse é o Arthur Fleck. Uma casca oca no mundo. Depressivo, sem cor e sem vida. Até que ele se transforma em quem? No Joker, que é a Flora. Aquele pensamento ruim dele, aquelas emoções ruins, e acontece o que acontece no filme. Aqueles homicídios, né? Todo o Murray no programa de televisão, até ele ser preso no final, falar com a psiquiatra, ela não entender, e ele sai sapateando, caminhando com os pés cheios de sangue. Ou seja, você vê a consolidação de uma casca vazia, que era o Arthur Fleck, no nosso grande vilão, totalmente complexo, com seu esquizofrenia, com a sua psicopatia, que é o Joker. E é assim que termina o Coringa 1. E vamos só deixar uma coisa bem frisada. Acaba o primeiro Coringa com o Arthur Fleck sendo o Coringa. Ele é o vilão. Ele não tem dúvida que ele é o vilão, ele é uma pessoa ruim. Não tem essa dúvida. Mas por algum diabos que a gente não entende, o Todd Phillips quis colocar essas duas personalidades conflitantes no filme do Coringa 2. Perfeito. E é aí que começa a Decepção A2, né? Que é o segundo filme do Coringa que nós assistimos ontem na estreia. Primeiro que o filme ele começa com um desenho em cartoon, onde frisa muito bem o lado do Arthur Fleck, que é um palhaço bobo,
e a sombra dele, que é o Coringa, autoconfiante, totalmente psicótico, mas que domina praticamente o tempo todo a outra parte dele. Então o filme ele já começa fazendo essa analogia através de um desenho cartunesco. A partir desse desenho cartoon se mostra o Arthur Fleck no Sanatório Arkham. Exatamente. Que é muito bem ambientado, é muito legal. Até assustou a primeira cena com o Joaquin Phoenix, porque ele tá muito magro. O cara ele tá decrépito. Mas assim, é muito legal a ambientação e é a partir desse ambiente que começa a se desenvolver todo o filme e os relacionamentos do Arthur Fleck. O ambiente, na verdade, do filme inteiro, do segundo filme, ele se baseia em apenas dois grandes ambientes, que é o Asilo Arkham e o tribunal onde ele está sendo julgado. Perfeito? E é aí que começa os problemas. Depois de 15 minutos iniciais do filme, que é o relacionamento, ou seja, mostrando ele uma casca vazia, como Arthur Fleck dentro da cadeia, né, os policiais fazendo chacota com ele sendo atendido pelas advogadas dele, montando o plano de defesa, todo mundo achando que ele é um imbecil, que ele... Assim, ele tá sem vida dentro da cadeia, né? Por algum motivo... o policial fala que ele tem um bom comportamento e que vai colocá-lo em uma aula de canto. E é aí que começa o grande problema do filme. A aula de canto em quem está lá? Quem? Responde, quem? Não sei. Tem uma chance pra acertar. Quem é? Quem que é a atriz aí cantora? Começa com Lady e termina com Gaga. É. Perfeito. Aí ele vai pra essa aula de canto e obviamente ele conhece ali a Harley Quinzel, que é a Arlequina. Cara, o problema já começa literalmente aí. Por quê? Primeiro que a Arlequina nos quadrinhos, ela é psicóloga do Coringa. Sim, ela é a doutora dele, a psiquiatra. Ela é a doutora dele, ela é a razão e ele, com a loucura dele, envolve ela e ela fica louca junto com ele. É assim que funciona o padrão da história. Que assim, só fazendo uma alusão, por mais que o filme tenha sido ruim lá atrás, foi perfeito a explicação da Harley Quinn da Margot Robbie com o Jared Leto, porque mostra naqueles flashbacks do Esquadrão Suicida, ela sendo a psiquiatra dele, ele começa a torturar, abusar dela até que ela fica apaixonada por ele. Essa é a história de origem, ressaltando o quê? E ali, obviamente, a Arlequina, dentro do contexto do filme, se mostra completamente obcecada pelo Coringa do Joaquin Phoenix, tá? Mas obcecada mesmo, ao ponto assim de ser uma doida. Ela entra praticamente no asilo, que é um asilo que ela tá numa parte de uma segurança mais leve e ele na parte de segurança pesada, né? Ela entra e começa a se relacionar com ele a partir daí. E a partir daí, aparentemente, o Arthur Fleck, ele começa a expor e explanar mais felicidade, ou seja, com a casca vazia do Arthur Fleck começa a se tornar mais alegre, um andar mais respeitoso, mais confiante, ele começa a dançar e a cantar. Isso é o que eu ia falar. A partir do momento que tem o relacionamento com a Lady Gaga no filme, o Coringa começa a aflorar. Porque, como você disse, é só o Arthur Fleck. Então tem esses dois conflitos dessas duas personalidades, Arthur Fleck e Coringa. Só que toda vez que acontece alguma coisa no filme, algo relevante que mexe com as emoções do personagem, eu não sei por que diabos os caras quiseram expressar isso em forma de musical. Perfeito. Então, às vezes, vai ter cena que você tá tenso, o filme ele está te prendendo, você tá entretido com o diálogo, com a cena, tá entretido. Vai cortar a cena no meio e vai aparecer um musical tosco do nada. Na verdade, o que acontece é o seguinte, mano, tá? O Todd Phillips, ele tentou fazer o que ele... Eu acho que ele queria fazer isso no primeiro filme e não conseguiu. Se o primeiro filme ele tivesse... fosse um musical, porque esse filme do Coringa 2... ele não é um musical, ele é quase um musical, tá? Tem muita música, mas é quase um musical. Ou pode ser até um musical diferente. É que o filme é tão vagabundo que nem se assumir o musical ele se assume, essa é real. E acontece o seguinte, eles usam a música, no caso o show, os dois cantando ali, como se fosse um Grease nos tempos da Brilhantina, Pode crer. pra explanar pra fora, pra nós telespectadores, os sentimentos que os dois estão vivendo. Só que infelizmente o Todd Phillips ele erra e pesa a mão no filme inteiro. Primeiro por quê? Tem vários erros no filme. O primeiro deles é o andamento do filme. O filme ele não vai subindo e vai te deixando empolgado e prendendo sua atenção com o tempo. Não, ele tem picos. Uma hora você está prestando muita atenção, outra hora você está totalmente monótono e nem entendendo nada. Uma hora está acontecendo um diálogo muito legal em que está enriquecendo tanto as características ou da cena do que está envolvendo os personagens, ou mesmo do personagem em si. Corta e vai para uma música que você não sabe de onde veio e você fica totalmente perdido no filme, sem entender de onde veio aquilo e por que aquilo está acontecendo. Ressaltando que é importante frisar
que nós temos ali, conforme o Todd Phillips quis fazer, ele quis colocar o alter ego, no caso, o Arthur Fleck e seu alter ego Joker, né? Só que em nenhum momento em que ele está cantando aparece ele como Arthur Fleck. É inacreditável, porque assim, acaba o primeiro filme, como a gente já mencionou, ele é o Coringa. Mas a todo momento nesse segundo filme, ele precisa da Harley Quinn chegar nele e falar assim, ó, você é o Coringa, pra ele se sentir bem. Toda vez. Aí o que acontece? Quando ele tem esses sentimentos, ele se imagina como Coringa, dançando, cantando. Tem até uma cena dele sapateando num bar. É um negócio mais bizarro que tem. É a cena de corte. Você tá preso na cena, aí corta a cena, aparece ele sapateando. Você fala, mano... As cenas, elas são muito bem montadas. O problema é a forma como ela é introduzida para nós espectadores. Na verdade, a gente fica rendido em muitas situações do filme, né? Mas muitas situações mesmo. Por quê? Porque o que nós queríamos ver com o Coringa 2? A consolidação do que foi o Coringa 1. Ou seja, o Joker ali, né? Ele já estava consolidado como um vilão psicopata, esquizofrênico, todas as doenças mentais possíveis. Afinal, ele executou 6 pessoas no primeiro filme. E uma ao vivo, né? Uma foi ao vivo na TV. Entendeu? E no segundo, nós queríamos ver o quê? A consolidação do Joker e ele trazendo ali a Harley Quinn como a sua parceira e levando ela pro mesmo caminho que ele. E foi totalmente o contrário. É uma linha oposta. O primeiro filme é o fracassado se tornando Coringa. Nesse é o Coringa voltando a ser o fracassado. Você fala... Exatamente. Cara... E aí, por esse contexto, esse processo inverso que esse filme do Todd Phillips tenta fazer, ele perde a oportunidade, porque esse filme é uma grande decepção, porque ele tem várias oportunidades de fazer aquela loucura que ele fez ao quadrado no segundo filme e ele não faz. Ou seja, a Lady Gaga... Os momentos dela de cena são sempre momentos em que ela tenta manipular o Coringa, né? O Coringa parece um fantoche na mão dela, e o Arthur Fleck. Ela tentando toda hora trazer o pior dele, manipulando ele. O Vi colocou, ele falou certo, depois que saímos do cinema, ele falou assim, cara... Essa Arlequina parece a Suzanne von Richthofen, cara. Ela é igualzinha a Suzanne von Richthofen, tinha tudo na vida. No filme você descobre que a Harley Quinn ela não é louca, ela tem tudo na vida, mas não é de Maria Chuteira, quer ficar com o famosinho. Ela quer ser a diferentona e ficar com o famosinho. Ela quer manipular o Coringa. Ela quer manipular ele pra trazer o pior dele. Por quê? Porque ela é obcecada por ele. Ela é alucinada pelo Coringa por algum motivo que não se explica. Na verdade, porque ela é uma pessoa que tem tudo, apenas talvez porque elas tenham realmente problemas mentais junto com ele, né? Ali a psicopatia, né? A esquizofrenia, o narcisismo, todos aqueles conjuntos de bizarrices. E aí ela tenta externar isso com ele, tentando controlá-la a todo momento. E o pior de tudo é que, em vez de conseguir fazer isso, ele é decepcionado, porque o Coringa praticamente não existe. O Arthur Fleck, que é aquela casca vazia, sem sentimento, depressivo, sem nada pra agregar, consegue calar o Coringa. E isso é decepcionante demais, cara. Triste, cara, é triste. Ou seja, pegaram a possibilidade de um vilão complexo como Coringa e transformá-lo o Coringa no Arthur Fleck. Foi isso que aconteceu nesse filme. Ridículo demais, decepcionante. Nesse filme, assim, sinceramente, eu já não esperava muito. Tem vídeos nossos falando aí que esse filme tinha que tomar cuidado com esse filme e... Pode falar. Vou falar. Nosso canal é pequeno, tem 400 inscritos. A gente tomou um hate violento. Que a gente criticou, falou, acho que a Lady Gaga vai roubar um pouco o filme. Machista, não sei o quê. Eu acho que é musical. Não, vocês não assistiram o primeiro, vocês estão falando bosta. Tudo que a gente falou aconteceu nesse filme. E foi até pior, porque a gente se decepcionou. Porque como a gente disse, os primeiros 15 minutos de filme, antes de entrar a primeira música, o filme é bom, o filme iludiu bonito, cara. Mas não adiantou de nada, porque tudo que ele mostrou no primeiro filme, toda aquela obra alucinada, estridente, tudo que foi aquilo ali, porque o sentimento que a gente termina no primeiro filme é um sentimento de, meu Deus, isso realmente aconteceu? Você fica surpreso com o que foi apresentado pra você. Você fica assustado com o que aquele cara fez, até onde ele vai. No segundo filme ele destruiu tudo. Ele pegou e acabou, não só com o segundo filme, mas ele acabou com o primeiro também. Então esse filme ele não deveria se chamar Delírio A2, ele deveria se chamar A Decepção A2, porque é isso que esse filme entrega. Você vai sair do cinema
com um único sentimento de decepção. Esse filme não vale o ingresso. O roteiro desse filme ele é tão ruim que ele consegue destruir os atores. O Joaquin Phoenix ele leva o papel nas costas, mas até a própria Lady Gaga, que é uma boa atriz, ela fica rendida, ela não consegue entregar mais do que aquilo. Os policiais não conseguem render, porque é só aquilo o filme. Então mesmo os atores que são bons não conseguem ir pra frente. Parece que não vai, não consegue, o filme não consegue se desenvolver. É ruim. Verdade, fica ali o Joaquin Phoenix que interpreta o Coringa assim brilhantemente, porque ele consegue moldar aquele personagem do jeito que ele quiser. O que ele quiser entregar com o Arthur Fleck ou o Joker, ele entrega. O problema é que, assim, infelizmente, devido ao fraco roteiro, a decepção de você transformar o Joker de novo no Arthur Fleck, que é o que ele faz no filme, ele descadencia, ele descaracteriza todos os outros personagens em volta. Os policiais que poderiam ser muito legal, tem uma cena do Joker com o policial, que é uma cena fantástica, que, cara, coisa ali de... assim, dava pra fazer um filme, dá pra fazer um filme daquela cena, entendeu? E os caras não aproveitam isso. Aí tem a Lady Gaga, uma outra personagem que poderia ser grande, apesar de ela não ser uma atriz renomada, né? Ela é uma cantora fenomenal, assim, mundial, ganhou o Oscar, mas não é uma atriz renomeada. Só que ela não faz feio por Joaquin Phoenix. Ela ainda mantém o espaço dela em cena com ele. Ela tenta, né? Tenta, mas o problema é que é tão fraco, tão ruim esse roteiro, que a única coisa que presta nesse filme é o Joaquin Phoenix, que deve estar com hérnia de disco porque ele tá levando esse filme nas costas. Se você for assistir esse filme, vai ser não pra ver o Coringa, mas vai ser de novo pra ver a atuação do Joaquin Phoenix. E já vou logo falar, não, porque eu preciso falar disso. Porque a gente já falou que o filme é ruim, destrói o filme inteiro. Mas então eu vou avisar agora, pra quem não quiser spoiler, porque eu vou dar um puta de um spoiler. Então se você quiser, fecha o vídeo, pula essa parte, mas ó, tá avisado. Foi sem spoiler até agora, então se você não quiser spoiler, desliga. Se você não liga pra spoiler, continua aí. Tá avisado. Mas depois os caras destruírem o Coringa 1, destruírem o personagem Coringa, adivinha o que eles fazem no final? Adivinha. Eles vão e matam o Arthur Fleck e mostram o verdadeiro Coringa no final. Porque no final, o Arthur Fleck, ele é assassinado dentro do sanatório. Por um cara mais louco que ele. E o filme contextualiza que, na verdade, não era o Arthur Fleck, o nosso Joker, do primeiro filme inteiro e desse segundo inteiro, que era o Coringa real. É aquele outro cara que era o Coringa. Inclusive, ele esfaqueia, dá risada e no final ele corta os lábios. O Arthur Fleck tá morto no chão, ele pega a faca e ó, faz o sorrisão do Coringa na boca. E tudo serviu como uma grande prequel. Os dois primeiros filmes foi só uma prequel pra esse possível Coringa. Exatamente, é isso que acontece, então um filme decepcionante. Mas então, depois de tudo isso, vamos reprisar. Não vale a pena gastar seu dinheiro nisso. Mas se você já gastou, comenta aí o que você achou, comenta o que você acha do personagem Coringa. Além disso, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente. A gente já agradece de antemão os inscritos aí, os 3 inscritos que nós ganhamos ontem. Muito obrigado por vocês terem assistido o nosso canal. Não esquece de deixar o like e comenta o que você achou desse Coringa aí, porque a gente tá muito interessado pra saber sua opinião. Até a próxima. Até a próxima, galera.